A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo eu gostaria de estar falando sobre as três partes da alma humana. E nós vimos no último vídeo essa gravura, essa ilustração relacionada. Temos três casinhas aqui, né? A casinha do meio, que é azul, é o espírito, a outra é a alma e a de fora, a exterior, é o corpo. E nós vimos que o espírito relaciona-se com Deus, a alma com o ser humano e o corpo relaciona-se com o mundo, com as coisas que estão ao redor do ser humano. Pois bem, então hoje nós vamos ver esta parte aqui, ó. A parte do espírito nós já vimos, as três partes do espírito. E agora nós vamos ver as três partes da alma, que ela é formada por mente ou intelecto, emoções e vontade. Mente ou intelecto, emoções ou sentimentos e vontade. Esta é a alma. É o que nós vamos estudar hoje. Então, a alma é a parte do ser humano que se relaciona com o outro ser humano. É a parte humana que é o centro da comunicação e relacionamento com o nosso semelhante, com a pessoa, com a própria pessoa ou com as pessoas que estão ao seu redor. A alma, em grego, significa psique, psique, de onde vem psicologia, que é o estudo do comportamento humano. A alma, então, pode ser influenciada tanto pelo corpo, quanto pelo espírito, ou de dentro para fora, ou de fora para dentro. Mais para frente nós vamos ver as duas portas. Então, a mente e o intelecto. Então, pela intuição, você recebe a revelação de Deus e de sua palavra, da sua vontade. Pela mente, esta revelação é interpretada. Então, a revelação vem no espírito, ela vai para a mente, e a mente interpreta o que realmente recebeu, aquela revelação que recebeu no espírito, através da intuição ou da revelação. Esta informação, esta revelação, então, é processada ou decodificada e nos é dada a conhecer. Então, nós conhecemos a vontade de Deus pela intuição, pela revelação, não pelo intelecto humano. Mas a revelação, sendo irracional, desorganizada e não organizada, precisa ser explicada e compreendida pela mente. Ela tem que ser explicada. A mente que vai explicar e vai compreender aquela revelação que a pessoa recebeu no espírito. Então, conhecemos a vontade de Deus, então, pela intuição, pela revelação. E o homem possui três áreas de conhecimento. No corpo, é o cérebro. No espírito, é a intuição, ou revelação. E na alma, é a sua mente. Então, essas três fontes de três órgãos de conhecimento. A mente se revela entre a intuição e o cérebro. Ali está a mente, é o cérebro, que é a parte material, e também a intuição. A intuição, a mente, ela está, então, entre a intuição, a revelação e o cérebro. Mas para a pessoa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela precisa renovar a sua mente com conhecimento e prática da palavra de Deus. Aí que ela vai descobrir qual é a vontade de Deus. Então ela precisa ser renovada, segundo Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2.
Nós temos então também o que? As emoções, a emoção ou sentimento. O que é a emoção? A emoção é a reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado, o qual se acompanha de um estado afetivo de conotação penosa ou desagradável. Pode haver também reação agradável, dependendo da situação e do estado de espírito de cada pessoa. O que significa isso? Significa que a pessoa, ao passar por uma situação, de acordo com aquilo que está registrado na sua mente, no seu intelecto, então aquela informação é processada. Se tiver algo desagradável, alguma coisa naquele momento desagradável que aconteceu no passado, desde criança, e que não foi resolvida, então traz tristeza, amargura. Pode também acontecer o seguinte: acontecer algo agradável, que lembra de fatos agradáveis desde criança, e aquilo também se torna prazeroso e agradável. Então, tudo que entra em nosso intelecto é processado e passa pelas emoções. Delas, então, dependem nossas reações ou comportamento. Então, como que funciona isso? Funciona como um detector de metal. Quando alguém passa numa catraca de um banco, é detectado se aquela pessoa possui no seu bolso, na sua bolsa, algum metal, alguma arma. E aí então aquele detector de metal dispara e alerta os guardas. Então assim também, né? Quando a pessoa passa por uma situação, naquela situação então, se for boa, dispara aquele alerta e a pessoa passa a ter momentos agradáveis. Se for ruim e que ainda não foi resolvido dentro de si, então causa dores, tristezas e desapontamento. Então, essa é a emoção. E a vontade? A vontade é o resultado do que a minha mente propôs, a minha mente propõe, daquilo que está gravado lá do passado. Manifesta o que se passa em meu intelecto e nas minhas emoções. Na vontade está o livre-arbítrio. A nossa vontade é soberana e Deus respeita nossas decisões. Então, de acordo com aquilo que está registrado no nosso intelecto e das nossas emoções que passa, se manifesta o quê? Coisas agradáveis, se a pessoa passar por uma situação relacionada com coisas agradáveis no passado. Se não for resolvido, então passa um momento desconfortado, um momento de tristeza, um momento de até mesmo de agonia, né? Então, a nossa vontade, na nossa vontade, a vontade está o livre-arbítrio. O que você decide na sua vontade é soberana e Deus respeita esta decisão. Por isso que nós temos que estar bem, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que está registrado na nossa mente, no nosso intelecto. E também tudo aquilo que estiver relacionado com o nosso passado, falta de perdão, falta de relacionar com outras pessoas, falta de resolver o passado, se precisa ser resolvido para que quando você tomar uma decisão, essa decisão seja de acordo com a vontade de Deus. Você vai experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E também você precisa estar renovando a sua mente para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.